Mais uma vez, irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, que maravilha estarmos aqui mais uma vez na Igreja do Senhor em João Pessoa, para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Nesta noite, de um modo especial, quando o nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Lima, está completando idade nova. Isso foi um método que acharam para não dizer que a pessoa está ficando mais velho. Aí inventaram esse negócio de dizer que a idade é nova. Mas é bom dizer assim. Meus amados irmãos, eu quero neste momento ler um versículo que não vai ser o da pregação, para dizer o que estou fazendo aqui. Salmos 45 e 16. Salmos 45 e 16. Em lugar de teus pais será a teus filhos. Glória a Deus, somente até aí. Em lugar de teus pais será a teus filhos. Então, quando o pai da família não pode vir, ele manda um filho. Glória a Deus. Foi o que aconteceu com o meu querido pastor Ailton Júnior, que o pai não pôde vir e mandou o filho. E quando não manda um filho biológico, manda um filho espiritual. Poderia ser outro pastor também, mas quem chega representando uma autoridade é como se fosse um filho que chegou em lugar de quem, meus amados irmãos? Do pai. E o nosso pai da família no Brasil é o nosso pastor José Wellington Júnior, que é o presidente da Convenção Geral, é o pai de todos nós, e ele gostaria muito de estar aqui, mas os irmãos sabem que o Brasil é grande. Ele é pastor de uma igreja local, ele é vice-presidente do Ministério do Belém, ele auxilia também na convenção daquele estado, ele viaja o Brasil inteiro, e só se ele fosse Deus onipotente, onisciente e onipresente, mas esses três atributos Deus não dá a ninguém. Onisciência, onipotência e onipresença pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e a mais ninguém. Mas ele gostaria muito de estar aqui, pastor Zé Carlos. Ele não pôde vir, mandou um dos meninos, glória a Deus. Em lugar dos pais serão os filhos. Então ele não pôde vir, mandou uma criança para trazer um presente para o senhor, representando o carinho, representando o afeto, representando a importância que o senhor tem para a pessoa dele, para o pai dele e para a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, da qual o senhor é o primeiro vice-presidente. Então, pastor, ele não pôde vir, mas mandou este envelope que cura de qualquer enfermidade. Glória a Deus. Toda enfermidade ele cura, né? Glória a Deus. Os irmãos aos que estão aqui nos outros anos sabem, mas sempre no auditório tem alguém que não sabe. Eu sempre digo que envelope que tem alguma coisa dentro cura, porque eu fui visitar um velhinho, e o velhinho estava surdo, e a mulher dele disse: pastor, fale alto que ele está surdo. E eu gritando: irmão fulano, e ele e eu cantei, ele sem entender o hino, preguei sem ele entender a pregação, assim voando. Mas quando foi no fim, que eu fui sair, tirei o envelope desse do bolso e falei bem baixinho: irmão fulano, o senhor quer? Ele disse: quero. Glória a Deus. Foi curado na hora. Então nosso pastor presidente, pastor Zé Wellington, mandou uma cura que cura de qualquer enfermidade. O senhor recebe? Glória a Deus. Mas Alagoas não quis ficar atrás, né? Agora, talvez a cura de Alagoas, como é o menor estado, é uma cura menor.
Glória a Deus. A cura de São Paulo é maior, não é assim, pastor? Meu companheiro, não é assim? A cura de São Paulo é maior. A cura de Alagoas, como é o segundo menor estado da federação, mandou uma cura menor. A cura que o pastor presidente mandou, pastor Hélito, cura de qualquer enfermidade. E essa aqui é uma cibalena para curar uma dor de cabeça. Glória a Deus. O senhor aceita essa cibalena, pastor? Esse aqui são os pastores de Alagoas que ele está mandando para o senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, sinceramente, sem nenhuma demagogia, eu gostaria de ouvir um dos meus companheiros que estão aqui, a quem Deus tem dado graça, revelação, palavra. E eu confesso diante do Deus que está aqui, que eu gostaria de ouvir. Gostaria de sentar-me à mesa e comer do pão que vem do céu, da palavra. Mas foi-me dada a responsabilidade, e com a ajuda de Deus, eu gostaria que vocês abrissem a Sagrada Escritura no profeta Isaías. Lembrei-me agora do nosso saudoso pastor Zé Antônio dos Santos. Isaías 44, glória a Deus, e 24 em diante. Nosso querido pastor saudoso, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia: irmãos, se tendes uma palavra de consolação para o povo, falai. Ele sempre citava este versículo. E com a ajuda de Deus eu quero trazer, se for possível, se Deus me ajudar, uma palavra de consolação. 44, 24 do profeta Isaías. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre: eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza: seca-te, eu secarei os rios. Quem diz de Ciro: é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e ao templo: funda-te. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Quem pode dizer um glória a Deus mais forte pela palavra? Meus amados irmãos, essa profecia de Isaías, ela foi mais ou menos 700 anos antes de Cristo, ou melhor, 650, já foi na velhice de Isaías. 700 as primeiras profecias, mais 730, 740, no máximo 640, 650 anos antes de Cristo, quando ele profetizou a ida para o cativeiro, ele profetizou a destruição de Jerusalém, e ele profetizou também o retorno. Glória a Deus.
Irmãos amados, a profecia de Isaías é tão precisa que os teólogos liberais, eles nem acreditam que foi o profeta Isaías que escreveu o livro todo. Eles imaginam que foram 2 ou 3 pessoas em épocas diferentes. Eles dizem: é impossível que uma pessoa profetize com tanta precisão. Mas, irmãos, eles dizem isso porque eles não creem no Deus que avisa antes que as coisas aconteçam. Eles são incrédulos, são teólogos, mas são incrédulos. Eles não creem no sobrenatural. Não tem 2 Isaías, é um Isaías só, do capítulo 1 ao 66. E ele profetizou o que Deus ia fazer para trazê-los de volta do cativeiro babilônico. O profeta disse, irmãos, que assim diz o Senhor, que te formou desde o ventre: eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo o céu e espraio a terra por mim mesmo. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós conhecemos, foi o Deus quem criou os céus e foi o Deus quem espraiou a terra. E se Ele criou o céu e se Ele espraiou a terra, Ele pode fazer o que bem lhe apraz. Glória a Deus. Está falando da autonomia e do poder de Deus. Mas aqui ele prossegue. Ele disse: eu desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Aqui o profeta está falando dos sábios da Babilônia. Ele está falando dos adivinhos da Babilônia. Ele está falando dos conselheiros do rei da Babilônia. As adivinhações que eles faziam era da ruína de Judá. Os babilônicos, os sábios, os bruxos, os magos, eles profetizavam que Israel, que Judá iria ser destruída. Eles profetizavam a queda de Judá. Eles profetizavam que jamais Judá voltaria do cativeiro. Os da Babilônia profetizavam que jamais Jerusalém seria reconstruída. Os profetas e adivinhos da Babilônia profetizavam que o império babilônico ia permanecer para sempre. Eles profetizavam que nunca, jamais Israel, ou melhor, Jerusalém seria reerguida. Era a profecia dos sábios da Babilônia, era a profecia dos magos da Babilônia. Mas o Senhor disse: eu desfaço os sinais dos inventores de mentira. Glória a Deus. Eu vim aqui dizer para o pastor Zé Carlos, eu vim aqui dizer para o ministério, eu vim aqui dizer para a igreja do Senhor, que o Senhor promete aqui desfazer toda profecia ruim, toda arma de rancor, toda arma de destruição dos adivinhos da Babilônia. E quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. Aleluia. Então a segunda coisa que eu aprendo é que Deus desfaz as invenções, Deus desfaz as mentiras, Deus desfaz as bruxarias, Deus desfaz as pragas, Deus desfaz as maldições, porque não tem maldição contra Jacó e nem encantamento contra Israel. Quem acredita, dê um glória a Deus. Se alguém te amaldiçoou, se alguém te rogou uma praga, se alguém disse que você não vai prosperar, se alguém disse que você vai se acabar, é bruxo da Babilônia. Se alguém disse que você vai para o pó, você não vai prestar para nada, é adivinho da Babilônia. Mas Deus está dizendo: eu desfaço os sinais dos adivinhos. Aleluia. Mas tem uma terceira coisa, aleluia. Versículo 26: sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho
dos seus mensageiros. A Deus desfaz os adivinhos, Deus desfaz a mensagem deles e Deus confirma a palavra dos seus servos. Deus confirma a palavra dos seus mensageiros. Nesta noite Deus está dizendo: aquela praga você esqueça, aquela maldição você esqueça, mas lembre das profecias dos mensageiros de Deus para você, porque Deus vai confirmar a palavra dos seus mensageiros. Louvado seja o nome do Senhor. E qual era ou quais eram as palavras dos mensageiros de Deus? Olha, os adivinhos diziam: não vai. Os adivinhos diziam: jamais Judá vai voltar. Os adivinhos de Babilônia diziam, os conselheiros, os sábios diziam: jamais o império babilônico vai cair, e jamais o império babilônico vai deixar que Judá, que Jerusalém, que as cidades sejam reconstruídas. Mas Deus disse: quem diz a Jerusalém? Agora quem está falando é o Senhor. Agora não são mais os sábios de Babilônia, agora não são mais os adivinhos de Babilônia. Quem diz é o Senhor: Jerusalém, tu serás habitada, cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Tem momento na vida da gente que parece que Nabucodonosor destruiu tudo. Tem momento na vida da gente que parece que Nabucodonosor queimou tudo, só tem ruína. Glória a Deus. Eu não sei se vocês já passaram por esse momento de olhar e só ver ruínas, só ver destruição, seja no âmbito físico, seja no âmbito moral, seja no âmbito espiritual. De todos os lados, Jerusalém destruída, as cidades destruídas, tudo destruído. Mas Deus manda dizer: Jerusalém, você vai ser habitada, cidades de Judá, vocês vão ser reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem recebe essa palavra, que Deus vai levantar as ruínas, Deus vai levantar as ruínas. Eu vim aqui dizer a você que o seu Deus, Ele levanta as cidades que estão destruídas e arruinadas. Quem sabe na tua casa está em ruínas, quem sabe no teu ministério está em ruínas, quem sabe no teu trabalho está em ruínas, quem sabe tua vida espiritual está em ruínas, quem sabe tua vida emocional está em ruínas, e os feiticeiros da Babilônia dizendo que daí você não passa. Mas eu vim de Maceió com este livro na mão para dizer: Deus vai levantar as ruínas. Aleluia, aleluia. Mas deixa eu dizer mais. A quinta coisa que eu aprendo, que diz a profundeza: seca-te, eu secarei os rios. Os irmãos sabem que Babilônia era cercada pelo rio Eufrates. Aleluia, glória a Deus. E meus amados irmãos, mas o que foi que eles fizeram para proteger a cidade? Eles têm o rio Tigre e o rio Eufrates, eles fizeram canais. A cidade era rodeada de canais artificiais. As águas do rio, elas vinham para os canais, e a Babilônia era protegida, e ninguém podia entrar em Babilônia, porque tinha fosso, rios fundos, rios artificiais, com a água trazida do Eufrates, com a água trazida do Tigre. Glória a Deus. E meus irmãos, a cidade era cercada, e nenhum exército podia entrar em Babilônia, porque além dos guerreiros, a cidade era cercada por um rio de água artificial. Quem caísse no rio morreria, meus amados irmãos, e ninguém podia entrar. Mas Deus disse: diga a meu povo que não se preocupe, porque eu vou secar os rios da Babilônia. Para cumprir a minha palavra, eu vou providenciar o meio e vou secar os rios da Babilônia. Mas por que Deus iria secar os rios da Babilônia? Porque, irmãos, aquela cidade precisava ser destruída. Aquela cidade babilônica, ela precisava ruir,
para o povo de Deus ser liberto. Se Babilônia ficasse de pé, Judá não voltaria. Mas Deus tem plano com a sua igreja, Deus tem plano com o seu povo. As portas do inferno, elas não prevalecerão contra a minha vida, elas não prevalecerão contra a tua vida, e elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus seca rio, e Deus estava levantando um povo para destruir Babilônia e para libertar o povo judeu, para libertar o povo de Judá. E quem era que Deus iria usar? Os persas. Daniel já tinha profetizado que Deus ia derribar a Babilônia, ia levantar o império persa. E quem era o chefe, e quem era o rei da Pérsia? Era um homem chamado Ciro. Aleluia! E 150 anos antes de Ciro nascer, 150 anos antes de Ciro surgir no cenário mundial, quando a Pérsia era um reinozinho de nada, Jeová já tinha dito até o nome dele. Deus disse: que diz de Ciro, é meu pastor. Aleluia, aleluia. Irmãos amados, Deus disse que Ciro iria secar os rios da Babilônia, iria invadir Babilônia, iria destruir Babilônia, iria dar liberdade ao povo de Israel para voltar, o povo de Judá para voltar para Jerusalém, e as cidades seriam reconstruídas. Irmão, não tem barreira para Deus. Deus te ama, tu és eleita do Senhor, tu és eleito do Senhor. Deus pode até te castigar, mas depois que Ele te castiga, Ele te dá vitória. Depois que Ele te castiga, Ele ergue as ruínas. Depois que Ele te castiga, Ele faz milagres, prodígios e maravilhas a teu favor. 150 anos antes, Isaías disse que o Senhor disse, diz de Ciro, é meu, diga comigo, é meu pastor. Mas irmão, Deus chamou Ciro de meu pastor, um pagão, um idólatra, um homem que não conhecia Deus, um homem pagão. Mas Deus disse: é meu pastor, fui eu quem escolhi. Aleluia. Agora deixa eu dizer para vocês uma coisa que talvez a maioria não saibam, mas alguns que estão aqui no altar e alguns que estão aí sabem. Ciro, desde criança, diz que era uma criança. A história universal conta que Ciro, desde criança, era uma criança tão líder. Ele já nasceu com o dom de liderança. A história universal conta que Ciro, desde criança, ele cuidava dos órfãos, ele cuidava das viúvas, ele dava comida aos pobres, ele ajeitava um, ele ajeitava outro, desde criança. E quando ele vinha chegando, o povo da Pérsia dizia: meu Coraxe. E meu Coraxe em persa quer dizer meu pastor. Ele desse tamanhinho e o povo já dizia: é meu pastor. Ele desse tamanhinho e o povo já dizia: é meu pastor. Porque Deus já tinha dito primeiro. Quando o povo vem dizer na terra, Deus já disse lá no céu. Quando o povo diz: é meu pastor aqui na terra, Deus já selou lá em cima. 150 anos antes de Ciro nascer, Deus já tinha dito: é meu pastor. Aleluia, 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 aleluia. Quem crê que Deus chama muito tempo antes, quem crê que Deus determina muito tempo antes, dê glória ao nome do Senhor nesta noite. Deus chamou Ciro pelo nome 150 anos antes dele nascer. E chamou de quê, irmãos? Eu quero ouvir a voz da igreja, eu quero ouvir o feedback da igreja. Deus chamou de quê? Deus chamou de quê? Quantos anos antes dele nascer? Se você quiser receber, receba. E se não quiser, receba. Porque Deus faz assim. E Deus não tem satisfação a dar a ninguém. Quem dá glória para Jesus, quem determina é Ele, quem manda é Ele. Aleluia, bendito seja o nome dEle para sempre e eternamente. E a Bíblia diz que quando Ciro mandou Dário, o seu general, invadir a Babilônia, sabe o que foi que Dário fez? Sem saber da profecia, sem conhecer a profecia, naquele banquete de Belsazar, Dário mandou tapar
a fonte de água que entrava nos canais. E os canais secaram. A água foi embora e os canais secaram, porque 150 anos antes Deus disse: eu secarei os rios. Babilônia só foi invadida porque os canais foram secados, para cumprir a profecia. Eu secarei os rios. Irmão, Deus vai secar esse rio que está atrapalhando a tua bênção. Deus vai secar esse rio que está na sua frente. Deus vai abrir esse mar. Deus vai secar esse rio e você vai passar. Quem crê na palavra, eu estou profetizando pela palavra, creia na palavra. Esse rio que está na sua frente, Deus vai secar e você vai passar. Aleluia. Aleluia, aleluia. E Deus diz: assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela mão. Eu quero ouvir a voz da igreja: a quem tomo pela mão. Olhe, meu filho, se Jesus lhe pegar pela mão direita, saia da frente, porque ninguém vai poder barrar o seu caminho. O segredo é Jesus pegar na sua mão. Ele disse: eu te tomo pela tua mão direita. A gente que está aqui no Brasil, a gente não sabe o que significa isso, mas quem já andou pelo Oriente Médio, aqui no Brasil, se dois homens andarem de mãos dadas na rua, eles serão mal interpretados com razão, porque a nossa cultura não permite isso. Mas lá no Oriente, você vai ver os árabes, os muçulmanos do Egito, da Índia, de todo lugar, os amigos, eles andam de mãos dadas pelas ruas. Louvado seja Deus. Quando Deus disse: Ciro, eu vou pegar na tua mão direita, Jeová está dizendo: Ciro, eu vou te pegar pela mão e vou dar um passeio contigo na terra. Eu quero ver a mão de quem quer pegar na mão de Deus e quer que Deus pegue na sua mão e dê um passeio com você na terra. Aleluia, aleluia. Pegar pela mão direita fala de intimidade. Pegar pela mão direita fala de amizade. Pegar pela mão direita fala de uma intimidade profunda. Deus quer ser seu amigo. Deus quer dar um passeio pegado na sua mão. Receba esta profecia da parte das Sagradas Escrituras. Você vai andar na terra segurado pela mão de Deus. Ciro, não temas, porque eu te tomo pela mão direita para abater as nações. Quando Deus pega na mão do homem, irmão, não tem nação. A palavra nação aqui quer dizer etnia, quer dizer grupos étnicos. Aleluia, glória a Deus. Na Bíblia Septuaginta é etnos, de onde vem a palavra etnia, que quer dizer grupos. Eu te pego pela mão e por onde eu passar, Ciro, você vai abater os grupos. Você vai abater os grupos. O grupo que se levantar, você abate, você abate, você abate, porque eu vou pegado pela sua mão. Eu vou pegado pela sua mão e você vai abater as nações. Aleluia. E eu soltarei os lombos dos reis. Isso para a gente é difícil de entender. Deus disse: Ciro, eu vou soltar os lombos dos reis. Pastor, o que é isso? É porque todo rei e todo soldado, ele tinha um cinto de couro, de fivelas na cintura. E sabe o que era que ficava pendurado? Sabe o que era que ficava pendurado naquele cinto? As armas. Quando Deus disse: eu vou soltar os lombos dos reis, Deus estava dizendo: eu vou desarmá-los. Quem crê que Deus vai desarmar? Quem crê que Deus vai tirar esse cinto de arma, levante a voz, levante a mão, dê glória para Deus, porque Deus vai tirar esse cinto dos reis e vai vencê-los. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante de ti as portas, e as portas não... Eu quero ouvir o feedback da igreja, porque eu já estou terminando. E as portas não... Foi fraco. E as portas não... Olha para cá, vou encerrar daqui a pouco. Você sabe quantas portas tinha Babilônia? Você sabe quantas portas tinha Babilônia? Babilônia tinha 100 portas.
E não eram de madeira, eram de bronze. 100 portões de bronze. Naquela noite que Belsazar morreu, sabe o que foi que aconteceu? O rei bêbado, Belsazar foi naquela noite. Essa profecia se cumpriu no capítulo 5 de Daniel. Naquela noite que Belsazar ficou bêbado, quando o império persa cercou Babilônia, e o primeiro-ministro de Belsazar, o seu rei bêbado, sem comando, sabe o que foi que o primeiro-ministro fez? Uma reunião de emergência, segundo a história universal, e disse: olha, não vamos resistir a esse Ciro. O nosso rei Belsazar está bêbado, e um rei bêbado não vai poder fazer nada. O melhor que a gente faz é abrir os 100 portões, é abrir os 100 portões, é abrir os 100 portões, para que o exército da Pérsia entre e nos poupe. Aleluia. Quando o exército de Dário olhou, os portões estavam o que, irmão? Sem força, sem violência, sem um empurrão, sem um chute, sem uma madeira, sem nada. Quando o exército da Pérsia olhou, de pá em pá, os portões de Babilônia, o que, irmãos? Os portões de Babilônia se abrindo. E eu vim aqui dizer a você que você não vai precisar dar chute, você não vai precisar brigar, você não vai precisar fazer nada. Jeová vai fazer as portas de Babilônia se abrir. Jeová vai fazer as portas de Babilônia se abrir. Quem crê que Deus ainda age dessa forma, quem crê que Deus ainda age dessa forma, Deus vai fazer as portas se abrirem sem você mover uma palha. Mas para encerrar agora é o último. Todo pastor diz assim: vou encerrar e não encerra. Glória a Deus, mas essa será a última mesmo. E te darei os tesouros das escuridades. A irmã tomou meu versículo, mas eu vou tomar dela de novo. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Riquezas, diga comigo, riquezas das escuridades. Por que são chamadas riquezas da escuridade? Porque elas eram enterradas. Havia grandes salões subterrâneos que os engenheiros que faziam e os pedreiros, depois que eles faziam, o que era que o rei mandava fazer com eles? Mandava matar, para eles não descobrirem onde estava o tesouro. Glória a Deus. Mas Deus disse: Ciro, eu vou mostrar para você onde é que estão os tesouros encobertos. Dá para entender? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deus manda dizer que tem tesouro encoberto, e só quem vai achar é você. Só quem vai achar é você, porque Ele vai lhe revelar onde estão os tesouros encobertos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Vamos ouvir a cantora Raíssa Vanessa com mais um louvor em nome de Jesus.